aí, cretinos? Tudo bom com vocês? Eu, João Marconi. Eu me chamo Felipe. E antes de mais nada, já quero aqui pedir o like de vocês nesse vídeo, que é para vocês não esquecerem de deixar no final do vídeo. E você que ainda não é inscrito nesse canal, tá esperando o quê para se inscrever? Hoje vamos abordar um assunto muito polêmico que divide opiniões no meio evangélico há mais de 50 anos. Mas antes de começar o assunto, já queremos deixar aqui bem claro que não estamos querendo aqui empurrar nenhuma verdade para vocês. Queremos aqui ser o dono da verdade de jeito nenhum. Estamos apenas falando sobre um assunto que faz parte da nossa vida e que muitos de vocês perguntam sempre sobre esses assuntos. E aí a gente decidiu aqui fazer um vídeo para esclarecer algumas coisas. Até porque a base da verdade, onde está concentrada ali toda a verdade, onde nós cremos, é a Bíblia, a palavra de Deus. E eu tenho certeza que todos têm acesso à própria Bíblia. Então, se você tem a Bíblia aí perto de você, já puxa ela para o canto, porque nós vamos discutir alguns assuntos. E o assunto hoje é sobre a homossexualidade e a Bíblia. E aí, é verdade que os homossexuais irão para o inferno, não herdarão o reino dos céus? Vamos trazer para vocês 11 mentiras que a igreja evangélica levantou por puro preconceito aos homossexuais. A primeira mentira que vamos trazer aqui se encontra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, que fala que Deus criou o homem e a mulher. Mas espera aí, eu acho que todo homossexual ou é homem ou é mulher. Já descartamos essa hipótese, até porque eu sou um homem gay. Não deixo de ser do sexo masculino. Até porque existe uma diferença enorme entre gênero e orientação sexual. Mas eu acho que quando a igreja começou a falar sobre isso, ela não sabia dessa diferença não. E a segunda mentira que a igreja levanta contra os homossexuais é que o casamento só pode ser feito entre um homem e uma mulher. E eles pegam como exemplo uma passagem bíblica que se encontra lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Porém, lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 10 ao 12, Jesus diz que nem todos os homens estão aptos para seguir esse conceito. E quando é que Jesus entra nesse assunto? É justamente quando interrogam ele sobre o divórcio e sobre casamento. E Jesus vai falando lá quem pode divorciar e por quais motivos é possível se divorciar. Lá no versículo 11 ele deixa bem claro que nem todos podem receber essa palavra, a qual ele se referia ao homem e à mulher. Mas aqueles que puderem receber, receba. Aí no versículo 12 vem bem claro, gente. E eu espero que a sua visão espiritual possa abrir nesse momento que eu vou ler esse versículo. Versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Jesus deixa tudo bem claro aqui quando ele se refere a eunucos que nasceram assim, se fizeram assim por causa do reino dos céus, ou que se tornaram assim na sua vida terrena. Para não alongar esse vídeo, nós não vamos falar sobre eunucos. Tem vários estudos sobre eunuco, dá um Google aí. A terceira mentira é que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da homossexualidade, como está falando lá em Gênesis capítulo 19, sobre a destruição dessas cidades. Só que mais à frente, o profeta Ezequiel deixou bem claro os pecados de Sodoma e Gomorra, que era a soberba, a falta de solidariedade e, ironicamente, o desprezo com os mais excluídos da sociedade. Não acredita? É só você abrir a sua Bíblia em Ezequiel 16:49. Por isso que eu amo a Bíblia, gente. Ela própria se responde a partir do desenvolver de cada livro. E a quarta mentira é a mais famosa, né? A mais usada entre eles, que fica lá em Levítico 18:22, que fala que a homossexualidade é uma abominação. Abominação é uma palavra usada nos antigos escritos bíblicos, aonde se referia à adoração a outros deuses, no caso, o pecado da idolatria, igual está lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. As lésbicas nem são mencionadas no texto, provando que Levítico nem estava preocupado com a homossexualidade humana. A preocupação é com a idolatria pagã que ocorria no Egito e em Canaã. E isso você pode confirmar no capítulo 18 de Levítico, do versículo 3 até o 30. Por isso que é muito bom, gente, quando for estudar a Bíblia, olhar todo o contexto. Não pegar um versículo isolado. Já dizia o meu antigo pastor, o texto sem contexto se torna totalmente um pretexto. A quinta mentira é que a homossexualidade não é natural. E eles usam o livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao 27. Fica claro em Romanos 1 que a homossexualidade masculina mencionada no texto, mais uma vez, era consequência
em adoração a ídolos. O verso 26 se inicia com a expressão por isso, indicando que existia um motivo para tais práticas. Mas nada se fala de casais homoafetivos que vivem uma relação fiel e monogâmica. Tais homens deixavam o uso natural da mulher, logo não eram homens gays. Vocês podem conferir isso em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11 e 12. Não fica claro se as mulheres do verso 26 são lésbicas ou esposas dos homens do verso seguinte, nem o que elas faziam. Natureza para Paulo tinha o significado de costume. E você pode confirmar isso em 1 Coríntios 11, 14. E a sexta mentira também é bem famosinha. E eles usam 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, para dizer que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. A Bíblia não foi escrita em português. A palavra homossexual foi adicionada à Bíblia no ano de 1946. Nem todas as Bíblias traduzem como sodomitas e efeminados os termos usados em 1 Coríntios 6:10. Como já vimos aqui um pouquinho atrás que Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa dos homossexuais, então não existe hipótese alguma de se cogitar o pecado de Sodoma como a palavra sodomita com homossexual, não tem conjectura nenhuma. Há Bíblias antigas e recentes que traduzem como masturbadores, pederastas, prostitutos ou abusadores as mesmas palavras. Por isso esse texto, quando se refere aos homossexuais, está adulterado e mal traduzido. Mas nenhum lugar da Bíblia diz que homossexuais não herdarão o reino dos céus, insustentando essa hipótese. Sétima mentira e muito ouvida: a homossexualidade é imoralidade. E eles usam o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Porém, em nenhum lugar da Bíblia associa homossexualidade com imoralidade sexual. Até porque tem muito hétero imoral. E a oitava mentira é que Deus proíbe a homossexualidade porque casais homossexuais não geram filhos. Deus nunca proibiu uma pessoa estéril de se casar, logo, a função do sexo não é apenas procriar. Nona mentira é que não existe amor numa relação homossexual. A Bíblia nunca disse isso. Décima mentira e também uma triste comparação. Um pedófilo também pode dizer que ama a criança. Epa, não existe amor numa relação que não é consentida. Não existe amor no abuso. Dois adultos podem consentir a terem uma relação e viverem juntos. Um hétero também pode ser pedófilo e nem por isso a heterossexualidade é proibida. 11ª, e vamos encerrar por aqui de mentiras hoje. A homossexualidade é consequência da queda do homem. A Bíblia nunca disse isso. Concluindo, a Bíblia não proíbe todas as práticas homossexuais, apenas aquelas do contexto em pecado, como idolatria, prostituição ou violência. Logo, homossexualidade só é pecado se tiver em contexto de pecado. Nenhum tipo de relação homossexual comprometida e amorosa é condenada na Bíblia. Dizer que todas as relações homossexuais são pecaminosas é julgar pela aparência, pois esse seria o único fator levado em consideração, a aparência externa. Porém, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, sendo a única verdade, nunca condenou a homossexualidade, porém, ele ensinou a diferenciar os bons dos maus ensinos. Pelo fruto conhecereis a verdade. Insistir que a homossexualidade é pecado tem gerado bons frutos? A igreja pode estar totalmente errada, como já errou várias vezes na história, como por exemplo, ela ensinava que era pecado o casamento entre pessoas negras e brancas, novamente pela aparência. Que apenas o homem branco é a imagem e semelhança de Deus. Que a mulher era um ser desalmado, fazendo assim ela ser apenas um objeto sexual. Não tinha direito a falar, não tinha direito a votar, não tinha direito a quase nada. Muito menos direito ao céu. A lei do Antigo Testamento caducou, pois ela era imperfeita. O fim da lei é Cristo. Jesus deixou apenas um novo mandamento: o ame. Heresias vão sempre existir para que os sinceros se manifestem. Para se reconhecer o que é verdade e o que é heresia, basta consultar o que Jesus nos ensinou lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Jesus nunca condenou a homossexualidade. Isso é o suficiente.